A educação, ela é muito séria. A educação, você não pode tomar decisões amanhã, tem que ser tomadas hoje. Pecuária de leite é processo. Para você ter processo, você tem que ter disciplina. Para você ter esses colaboradores com disciplina, você precisa de treinamento, você precisa de pessoas com esse perfil. Eu acho que o bem-estar animal na produção de leite não é uma ideologia, não é porque é bonito, é porque é economicamente viável. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e hoje estou com Maria Helena e Armando Carvalho, mãe e filhos, que vão contar um pouquinho para nós dessa história de tradição e de muita garra que transformou na Fazenda Referência 2025. Sejam bem-vindos ao podcast Nota do Leite. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, vamos começar então falando um pouquinho como que a pecuária entrou na história de vida de vocês. Eu acho que a pecuária, de um modo geral, ela sempre esteve presente, sabe? Então, muito antes da gente pensar em trabalhar com gado de leite, Sim. O meu pai e meus avós, eles trabalhavam com pecuária de corte, mais um método extensivo, né? Sempre fomos pecuaristas. E logo que a minha mãe se casou, né, mãe? Em 78, né? Sim. E ali acho que a região nós está passando por uma transformação, onde meu pai viu ali uma oportunidade, assim, digamos, de explorar a agricultura. E aquilo ali foi um ponto de virada, porque por muito tempo essa integração lavoura-pecuária foi muito latente no nosso negócio, até mesmo depois, né, mãe? Quando a senhora ainda tinha o gado de leite, mas mantinha o gado de corte, mesmo depois da morte do pai, né? Mas o ponto de partida foi em 94 com a morte do meu pai, né? Daí acho que a mãe pode complementar, né? Na verdade, eu já tinha a escola, ainda não era um colégio, e por questões financeiras, porque o colégio não tinha, a escola não tinha como manter as despesas da fazenda. Nós já plantávamos, né? E o número de funcionários não era pequeno, já era razoável, mas então não tinha como pagar as despesas da fazenda. E aí eu acabei, tinha uma caminhonete que meu esposo havia comprado em setembro e faleceu em janeiro, e eu resolvi vender, trocar por vacas de leite. E aí iniciamos o trabalho com o gado, com a pecuária de leite. E sempre tivemos, por mais tempo ainda um pouco, ficamos com o gado de corte. Mas foi um trabalho assim que nós só crescemos e cumprimos o nosso papel. Isso foi em 94, 95 ali que a gente começou a tirar leite, né, mãe? Isso. Eu era menina ainda, mas lembro, e sempre gostava, né? Mesmo no tempo do meu pai a gente não tinha. Eu lembro em 92 meu pai tinha adquirido uma propriedade vizinha, até por sinal, onde é a leiteria hoje, era de um outro produtor, vizinho nosso lá. E nessa negociação da fazenda veio uma vaca holandesa, vermelha. Você não lembra, mãe, dessa vaca? E nós lidávamos com essa vaca, né? Era que tinha na fazenda, né? Mas depois, né, a gente, quando a mãe fez esse negócio, trocou a caminhonete por 20 vacas, startou a leiteria, e isso foi um ponto de partida, eu acho que foi uma das grandes decisões da minha mãe, né? Daí em 98 eu já tinha terminado o colégio agrícola, já trabalhava com a mãe, ela me ajudou, ela me deu 6 vacas na época, para mim começar a minha leiteria. E daí por muito tempo a gente manteve duas propriedades de leite, né? Isso foi até 2010, quando a gente fundiu tudo em uma só, né? Durante esse período, assim, as duas leiterias cresceram, cada uma passou por seus percalços, mas aí em 2010 eu consegui convencer a mãe. Não é difícil convencer ela, sabe? É só mostrar a conta para ela, onde tenha ganho, mostrou o ganho, Sim. Mostrou alguma vantagem, a mãe nunca rasgou dinheiro, então... Nunca rasguei dinheiro. Mas, Ana Maria Helena, eu fico imaginando, porque assim, na época, eu acho que tinha produtores ali, né, principalmente onde está a propriedade de vocês, mas produtoras mulheres tinha na época? Ali na Poucas, nossa né? região, tinha mais uma viúva também, né?
porque ela ficou viúva, acho que uns 6 meses depois que eu fiquei viúva, mas ela não atuou, Uhum. sabe, ela não Sim. atuou, ela passou para os Aham. filhos, e os filhos que tocaram. Sim. E aí foi quando aí os filhos da senhora eram pequenos, né, nessa Pequenos. época vocês eram pequenos, e aí a senhora já iniciou com a pecuária e mesmo, eles sendo pequenos, aí a senhora tinha apoio dos funcionários, como que era? Tinha apoio dos funcionários, inclusive até hoje nós temos funcionários lá que me acompanharam nessa trajetória. Nós temos 2 funcionários que foram funcionários do meu pai e estão lá até Olha. hoje. Mas vale ressaltar, né, mãe, alguma dificuldade teve, né, alguns abandonaram, que não acreditavam, Não né. acreditavam, não acreditavam. O antigo encarregado, na época, a mãe tinha um pouco de conflito, porque ele tinha um pouco de dificuldade de receber ordem de uma mulher, a mãe acabou movimentando. E na verdade, os 2 que estão até hoje, um deles tem um cargo de encarregado hoje numa das operações nossa. O outro foi encarregado por muito tempo, daí, tipo, já é uma pessoa idosa, ele é aposentado, mas continua trabalhando. Hoje ele é operador, tá lá, é uma peça fundamental no nosso negócio, Sim, que né. legal. E é muito legal também, ver essa continuidade, né, que teve pessoas que Uhum. acreditaram mesmo em vocês e estão com vocês até hoje, né. E assim, Armando, uma coisa que eu sou Hã, filha de produtor, aham. e a minha paixão nasceu muito espelhada nos meus pais, né, porque eu cresci num meio que era vaca, era Uhum, leite, aquela correria, né, que a gente uhum. sabe como que é. E a sua paixão aí pela pecuária, por vaca, por produção, como que ela surgiu, assim, e você falou assim: "Não, é isso que eu quero fazer e eu quero fazer com excelência"? Desde menino, assim, independente da atividade, eu acho que a mãe, ela sempre colocou isso pra nós, que tudo que você for fazer, tem que fazer bem feito. E assim, claro que a pecuária de leite é um negócio que apaixona a gente, mas é o melhor negócio, na minha opinião, hoje pra nossa região, assim, digamos, onde a gente tá ali em Castro, né. Nada melhor do que a pecuária de leite para verticalizar uma propriedade, né, para você otimizar o teu Sim, espaço, otimizar a área. Então não é só uma questão de paixão, é uma questão racional mesmo. Mas nacional. claro, a gente gosta do que faz e isso é uma coisa que a mãe ensinou sempre a gente, sempre fazer bem feito. O que Fazer for bem fazer, tem que fazer Sim. de forma com Uhum, capricho, com zelo, né, com uhum. excelência. Essa é a Veja, na verdade, a pecuária entrou na nossa vida para nos auxiliar financeiramente para a folha de pagamento da fazenda. Hum. E hoje ela é muito mais que isso. hoje é o maior negócio nosso em Hoje termos de faturamento é a pecuária de leite, né, é o motor do nosso negócio. Ela corresponde a mais ou menos 60% do faturamento do grupo. Uhum, Então é algo bem relevante. Então ela se tornou algo, assim, bem. uhum. E hoje dentro do grupo, então, só para a gente entender um pouco, tem a pecuária e também tem a parte agrícola. Isso, tem civicultura também. Ah, silvicultura, E também legal. tem a parte educacional, né, Educacional que que hoje são 2 unidades, elas têm 800 alunos praticamente, aham, então é algo bem dentro de Castro, assim, sem, sabe, é algo uhum. que é uma instituição bem respeitada. Isso a mãe construiu ao longo de todo esse período aí, né, mãe? é Tá indo para quase 40 anos, né? 37. 37. 37 anos já. E dona Maria Helena, como que foi conciliar tudo isso? Porque tem a pecuária, tem a agricultura, a senhora nunca deixou a educação de lado, né. Não. E como que foi isso para a senhora? Na verdade, quando eu fiquei viúva, eu tive que passar a me dedicar também na fazenda. E eu contei muito com o apoio de uma irmã minha. E depois a outra veio mais tarde, que morava no Rio de Janeiro e acabou vindo para Castro. Elas me ajudaram muito, sabe? Elas me apoiaram, então eu não precisava estar presente 100% na escola, nem 100% na fazenda, mas é porque a educação, ela é muito séria. A educação, você não pode, eh, tomar decisões amanhã, tem que ser tomadas hoje. Então, porque você põe em risco o aprendizado, põe em risco até o futuro de uma criança, quando você, protela as decisões. E na fazenda, vou te contar uma passagem que você vai achar o máximo. Eu não entendia nada de máquina, eu pegava Sim. estudava o manual como quem estuda, sabe, assim, Uhum. é um livro. E eu ficava assim, sentada ou em pé do lado deles tirando as peças para poder mandar levar para arrumar, isso às 10 horas da noite. E eu sabia, eu
dava a impressão que eu sabia tudo, mas eu não sabia nada. Então foi muito bom, sabe, mas hoje, assim, eu agradeço, assim, até os próprios funcionários que tiveram paciência comigo, me deram muito, muito apoio, mas nós passamos, assim, algumas dificuldades, mas que foi, assim, um aprendizado de vida. Mas assim, acho que vale a pena salientar, que nem você colocou com relação a tempo, né? Sim. E viu, ela foi vereadora, foi vice-prefeita. Então, Olha nossa, só. ela. Secretária da Agricultura do município. Olha, que legal. Tudo ao mesmo tempo. Então, Foi uma Caramba. loucura, uma a gente loucura. aprende a administrar a agenda, né, mãe? Mas, graças a Deus. E olha, para mim, eu tô com 73 anos e continuo trabalhando. Sim. Continuo fazendo e apoiando o trabalho dos meninos. Eu acho que o segredo meu foi, chegar quando eu estava fazendo 60 anos, eu achei por bem passar a fazenda para os meninos, para que ele Sim. tocasse e eu pudesse me dedicar mais na escola. E foi a cereja do bolo. Que Porque, legal. eu tive que trabalhar, continuei trabalhando, continuo até hoje, mas eu acho que sim, que facilitou a minha vida e eles também aprenderam e cresceram. Eles já estavam aprendendo. Você foi, acho que uma das grandes sacadas, assim, uma coisa que eu sempre coloco, às vezes, para algumas pessoas, quando a gente fala de sucessão, é o fato que a minha mãe, ela ainda estava ativa, né? Profissionalmente ativa, economicamente ativa, e ela nos deu a oportunidade, assim, para mim e para o meu irmão, da gente atuar de forma plena, sabe? Então, não que ela tenha aberto mão do patrimônio, mas ela cedeu o patrimônio para a gente explorar e a gente pegou carona naquilo, né? Então, alguns anos antes eu já tinha conseguido convencer ela com relação às duas leiterias, foi no ano de 2010, e ali ela deu os primeiros passos para que a gente começasse a formar o que é hoje nosso grupo, sabe? Então, foi muito acertado da parte dela isso. Eu sempre coloco, e às vezes vejo exemplo em outras famílias, onde às vezes o patriarca ou a matriarca, ela segura por muito tempo e acaba tardando essa passagem de bastão, né? Isso é algo que assim, me perturba, claro, cada pessoa tem o direito de fazer o que bem entende, mas eu olho para o que aconteceu com nós, assim, e eu vejo que foi muito inteligente da parte da minha mãe. Eu acho que é um exemplo que outras famílias podiam seguir e graças a Deus, assim, deu certo e a gente tá bem, né? Então, deu certo e Sim. sucesso, não tem o que... Eles trabalham muito. E assim, o produtor trabalha muito, né? Ainda mais na agricultura, na pecuária. E quando vocês fizeram a fusão das duas propriedades, né? Armando, o que impulsionou? O que mais impulsionou você ver nessa fusão? E claro, com toda essa entrega de bastão que a sua mãe fez. Eu já tinha saído a primeira vez do Brasil, assim, imagina um cara, um menino, que terminou um colégio agrícola e foi trabalhar. Então, minha visão do mundo era um pouco bem limitada, né? E quando eu saí a primeira vez e voltei, fui com uma empresa de genética para fazer um tour e eu fiquei abismado com a escala. Com os processos, e aquilo me deu um estalo, né? Falei, poxa, tá tudo errado o que a gente tá fazendo. A gente pensa no indivíduo, hoje que a coisa mais comum do mundo é olhar para indicador, é você pensar macro, mas naquela época aquilo ainda era isso há 15 anos atrás. E aquilo me deu um start e a gente começou a correr atrás de crescimento e coisa e enxugar. E foi quando a gente começou a olhar que a gente tinha redundância nos negócios e que fazia todo sentido a gente ordenhar os animais em um lugar só, tanto que a gente não perdeu nada com isso. A gente transformou aonde a mãe ordenhava os animais numa recria. A gente está até hoje utilizando lá, claro, está crescendo, investindo em mais infraestrutura, mas para você ter uma ideia, dentro da sala de ordenha dela antiga é um bezerreiro, até hoje funciona, foi adaptado. Onde ela tratava os animais de ordenha dela, hoje também se trata novilha, e assim aconteceu. Então aquilo foi um ganho financeiro, nos ajudou a crescer de forma mais rápida, porque se ficasse duas leiterias até hoje, eu acho que nem eu tinha crescido, nem ela tinha crescido na mesma proporção. Então, junto,
E assim, junto e ainda daí quando a fusão com o meu irmão depois, no futuro, foi mais acertada ainda porque hoje a nossa leiteria ela demanda uma área agrícola relevante para a produção de alimento. Então, eu de forma particular, ou eu e a mãe de forma particular dentro do grupo, usar essa área não seria justo. Então, para a gente alcançar e para a gente chegar onde eu pretendo, onde eu não, onde nós pretendemos, né, mãe? Chegar, a gente precisa trabalhar de forma em bloco, em conjunto, para continuar crescendo, porque eu acho assim que a gente cresceu bastante, mas o nosso projeto ainda não está concluído e a gente precisa estar sempre pensando no futuro, né? Com certeza. E isso é algo que você falou, que você foi pro exterior, né? Uhum. Fez essa viagem. E eu também eu trabalho mais focado em qualidade do leite. E eu também fiz uma viagem, quando eu fiz a viagem, com certeza, abriu muito a mente. Que às vezes a gente fala assim, claro que hoje é um pouco mais diferente. A gente vê que a gente trabalha muitas tecnologias e a gente é referência em muitas coisas. Mas às vezes abre a cabeça da gente justamente no sentido de, putz, a gente precisa sair fora da casinha, precisa pensar fora da casinha, porque é isso que vai impulsionar a gente, né? E uma das coisas que a gente vê, né, em vocês é essa garra, é esse planejamento, né? Ele é muito, muito forte. Como que vocês fazem isso no dia a dia? Ó, a gente trabalhou sempre, né, mãe, de forma assim muito com o coração. Colocava uma meta lá na frente e saía correndo atrás. E sempre foi dessa forma e a gestão da minha mãe é sempre muito austera. Então, sempre muito enxuta, isso ela faz como ninguém, né, com maestria. Mas há 9 anos eu participo da gestão da cooperativa Castrolano, primeiro como conselheiro fiscal e agora há praticamente 6 anos como faço parte do conselho de administração. E a gente começou a ter contato com boas práticas de gestão. Então, começou a enxergar o que é um planejamento estratégico, traçar não só a meta, mas traçar um plano para chegar lá, né? Como chegar, como mensurar isso. E assim, hoje eu posso dizer para você que eu sei quanto eu pretendo tirar de leite até o final do ano, quanto eu sei e pretendo tirar até o final do ano que vem, quando eu pretendo chegar ao 100% do meu projeto, ou, digamos assim, aquela sala de ordenha trabalhar de forma plena, 24 horas por dia ordenhando. Então, essas coisas que a gente procura fazer, né? E fazer de forma que não só traçar, mas como chegar e como monitorar ela mês a mês, fazendo os cortes, as ações, o quanto a gente precisa construir para, né, criar infraestrutura, se precaver com alimentação, produzir mais comida para as vacas e assim por diante. Eu tenho certeza que o 100% que ele fala, nunca ele vai fazer. Ele vai fazer muito mais. Sim, porque é aquela coisa, né? A cada momento a gente também anseia outras coisas, né? E você falou da parte da cooperativa. Hoje, eu trabalhei muito na cooperativa, trabalhei durante 6 anos e, assim, o apoio que a cooperativa dá, a forma estruturada também, igual você falou, programar, se planejar. Como que você vê hoje a cooperativa para os produtores? Pois olha, a cooperativa ela nos protege, né? É algo assim. Para nós, a gente sempre trabalhou dentro da cooperativa, a gente não sabe o que é trabalhar fora, mesmo na agricultura quanto na pecuária. Então, meu avô era cooperado, o pai foi cooperado, a mãe foi cooperada, nós somos cooperados. Mas, assim, mercadologicamente falando, quando falamos em venda de leite, eu acho que o sistema pool é algo muito inteligente. Então, hoje é um grande player, né, dentro do mercado de leite. A gente fornece produto acabado para as grandes marcas. Então, todos os outros grandes players industrializam com nós. Isso nos dá segurança, traz robustez para o sistema. A gente acaba adquirindo insumos de forma coletiva. Isso é o princípio da cooperativa. E faz com que a gente esteja sempre a mercado, faz com que a gente consiga negociar de forma, digamos, de igual para igual com grandes companhias, porque o mercado é assim, né? Então eu acho assim que a cooperativa é um jogo de ganha-ganha e assim todos os produtores de forma igualitária, isso é outra coisa muito importante, que independente do tamanho, independente da escala, tem acesso aos mesmos benefícios, né? Exatamente. E apoia muito também, né? Com certeza. Um apoio muito grande para pequenos, médios e também para os grandes produtores. Com produtores. certeza, né? Todo mundo, independente da escala. Uma grande preocupação da cooperativa, isso está dentro do nosso planejamento estratégico, isso eu posso falar com propriedade para você, é que a preocupação com a perenização dos produtores é algo assim muito latente. Então você olha assim para dentro
mundo da pecuária existe uma consolidação, onde cada vez tem menos produtores trabalhando, né? Muitos produtores deixando a atividade, a escala aumentando, então a captação é cada vez mais alta de leite em menos propriedades, a gente cresce e diminui, então a concentração do leite, isso acontece, mas a gente precisa dar suporte para que você mantenha, né? Então eu acho que os produtores menores, mas que são eficientes, eles têm, nós, cooperativa, temos o dever de apoiá-los para que eles consigam se manter no mercado. Exatamente. E eu acho que isso é um ponto muito legal, que quando a gente fala de pequenos, né, produtores, a gente também tem que falar que o conhecimento ele tem que chegar até eles, né? Por exemplo, né, o Nota do Leite Podcast também é uma forma de chegar a conhecimento. Quando a gente teve a iniciativa de criar um Instagram também, de levar conhecimento para esses produtores, porque é uma forma fácil, é uma forma gratuita, de numa conversa que a gente está tendo aqui hoje, que vocês começaram lá com quantas vacas? Mãe com 20 e eu com 6. Com 20 e com 6. Para eles escutarem hoje e justamente impulsionar eles. De, se eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir também? E pegar esses insights, né? Que legal, parabéns. Obrigado. Mas assim, uma dúvida. Vocês começaram com poucas vacas em lactação, mas qual que foi, por exemplo, um start da modernização na propriedade? Qual que foi aquele primeiro start que vocês falaram assim, nossa, esse daqui a gente começou a entrar no mundo a gente pisou na modernização aí? A verdade é que quando nós iniciamos, a gente entregava o leite num botijão. Latão. Latão. Então, esses galões, né, eram colocados dentro de um freezer. O da tarde, né? O leite da tarde ficava no freezer e eu descia do ia quente. Ia quente. Porque não tinha outra forma. Daí você via em outras propriedades, aquilo que você fala assim, que hoje você tem facilidade, a comunicação, o conhecimento é rápido, é ligeiro, vem a toda, né? E eu via as propriedades com tanque, eu digo, mas eu tenho que comprar um tanque. Acho que foi um ano e pouco, ordenhando as vacas, no início da mãe, eu era menino ainda, né? Ordenhando as vacas no antigo retiro, onde você lidava com gado de corte. E daí era nessa questão do latão. Logo, a mãe comprou um tanquinho ali, e daí, na época, a gente montou, onde era a sala de ordenha dela, a gente montou um sistema canalizado, né? Eram 10 vacas, 5 de cada lado, né? Na canga. Já era algo... Era muito até para quem começou lá. Não, as cangas nesse retiro antigo eram de madeira, sabe? Então, porque não tinha como fazer. Mas aí vamos conhecendo outras propriedades, fomos aprendendo a ser... A gente fez uma loucura, né? Uma vez, né, mãe? Interessou no Rio Grande, isso acho que em 95, daí já tinha um ano. Compramos 20 novilha holandesa lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Contrabandeadas do Uruguai, certo? Para te contar, dessas 20, teve umas 2 que nós não conseguimos ordenhar. Eram tão braba. Nossa! Eu lembro, eu menino, fui buscar um bezerro que tinha nascido de uma delas no campo um dia, ela não deixou chegar perto do bezerro. Olha só. E essa daí a gente tinha que colocar na canga para ordenhar, né? Ela não deixava colocar máquina. Meu Deus do céu. Imagina como é que era lá. Eles tocavam as vacas a cavalo. Então... Cachorrada batendo no gado, correndo, já na manhã, um lote de umas 200 para nós tirar 20. Né? Foi muito bom. Mas tudo isso é vida. É aprendizado. É aprendizado. Então começou com a ordenha. Começou com a ordenha canalizada. Só que assim, a gente está sempre aberto, né? Sim. Que nem eu falei para você anteriormente. A mãe, ela sempre olha a conta. Fechou a conta, faz. E assim, esse negócio a gente aprendeu a fazer também. Escova rotativa para teto hoje, né? Para preparar vaca. Poxa, eu sempre fui meio resistente. Há um tempo atrás essa tecnologia apareceu, não deu muito certo. Mas agora apareceu de volta, alguns começaram, tá indo bem, coisa. Conta. Putz, quanto eu gasto papel, quanto eu gasto produto, quanto eu vou gastar com a assinatura e com o produto agora. Fechou a conta, vou trazer benefício? Vamos pôr para rodar. Monitoramento animal, né, de atividade. Mesma coisa, um negócio que eu sempre fui resistente porque eu viajava para lá, assim, digamos, vamos falar na Califórnia, você não via propriedades com monitoramento, são propriedades muito grandes. Mas você ia para o norte, lá para o Wisconsin, lá aquela região já tinha. Então você começava a pensar.
e começa a olhar a conta. Poxa, eu preciso crescer e eu preciso diminuir meu descarte. Que ferramenta que eu usaria? Minha reprodução já estava rodando legal, né? Que ele podia ser uma... Mas se eu diminuir o descarte, eu consigo... Esse negócio você paga. Vamos colocar para rodar. Então faz 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está com esse negócio rodando lá na fazenda e olha... Vou dizer para você que é tecnologia também. É tecnologia. Sistema de monitoramento das carretas misturadoras. Outra coisa imprescindível na fazenda, porque metade do teu custo passa dentro é o trato, é a alimentação do gado. Então você fazer uma gestão de forma assertiva, precisa, né? Vamos falar, muito se fala de agricultura, né? De precisão. Mas pecuária de precisão, no caso do leite, é muito mais impactante do que uma agricultura de precisão, né? Exatamente. Porque é no dia a dia, ali na rotina, né? Então são coisas que a gente usa. Sistema de monitoramento, por exemplo, sistema de controle zootécnico. Eu acho que a gente implementou de forma assim meio simultânea nas 2 propriedades o sistema da ordenha. Poxa, isso foi outra coisa, um sistema que tentava o controle zootécnico dos animais. Não era mais ficar mexendo com fichinha, né? As fichinhas das fichinhas. Não, são coisas que ficaram no passado, facilita, né? Então, muito, esse sistema eu acho que tem mais de 20 anos, uns 23 anos que a gente usa. São coisas que... E aí, vocês falaram da parte da ordenha, hoje vocês têm um carrossel, né? Isso. E como é que foi, Dona Maria Helena, como é que foi essa mudança? A senhora vê aquele carrossel daquele tamanho. Um sonho, né? Um sonho. Olha, é muito... Eu, às vezes, fico olhando lá, fico pensando assim, atrás, como que nós começamos e aonde nós queremos chegar. Mas eu acho que nunca vamos conseguir chegar, nós vamos sempre para frente. Sim. Foi emocionante. Emocionante. Né, Mandinha? E a gente estava numa curva, né? Quando a sala de ordenha antiga, nossa, ela ia chegar num... A gente já tinha montado a sociedade, já estava há alguns anos trabalhando, eu e meu irmão junto, a mãe acompanhando nós. E a gente estava numa encruzilhada. Ou a gente fazia outra sala de ordenha, né, para continuar crescendo, ou parava de crescer. E um carrossel era muita coisa para nós. Mais uma outra sala de ordenha intermediária, ela ia ficar obsoleta em alguns anos, porque a curva de crescimento vinha forte. E daí ela era ano de 2018, 2019, a gente tomou a decisão assim e falou, vamos fazer a rotatória, nem que custe. E acho que foi um golpe de sorte, porque o que era um investimento enorme, foi muito grande na época, por conta da pandemia, a inflação, as coisas mudaram de patamar, o preço do leite também mudou de patamar, e aquele investimento ele ficou diluído, né? Então, foi um golpe de sorte, mas deu certo, e eu acho que foi um passo importante no nosso projeto de crescimento, a ordenha rotatória. Eu acho assim que essa dedicação nossa, esse bem-querer, e trabalhar de verdade, faz com que as coisas deem certo. E claro que é abençoado sempre, né, por Deus. Vou falar um número para você, olha, a gente startou o carrossel em 1º de novembro de 2020. Então agora 1º de novembro desse ano vai fazer 5 anos. A gente está exatamente com o dobro da produção de leite que a gente tinha na época quando startou o carrossel. Olha só. Então, organicamente agora, nos últimos 5 anos nós dobramos a produção. Conheça quem está conosco nessa jornada pelo futuro do agro. Fitobiotics, Ouro Fino, Menarim Agro, Azeclin, Dairy Up, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando, junto conosco, o agro brasileiro para novos patamares. Se você também compartilha essa visão, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. A gente fala, né, de toda essa organização, dessa produção, também tem pessoas por trás, né? Sim. E como que é a estrutura dessas pessoas na fazenda? É um organograma, assim, digamos, que a gente foi criando de acordo com as nossas necessidades e ia apagando incêndio e acomodando os talentos, né? Porque vem pessoas trabalhando e a gente tem que tentar reter, fazer a gestão desses talentos, administrar expectativas deles também é muito importante. Mas hoje, assim, vamos deixar um pouco da parte agrícola, que ela tem também o seu organograma. Sim. Mas olhando assim para o leite, dentro na cidade, no escritório em Castro, a gente tem uma estrutura administrativa que dá suporte para todas as áreas nossas de negócio.
mas cada área tem uma estrutura mínima administrativa. Precisa controlar o RH próprio, ponto, fazer alguma coisa, solicitação de compras, controlar o custo de cada área, com o suporte da central. Mas eu tenho uma pessoa, né, o Cleverson, que é o cara, que é o cérebro do negócio ali, e ele tem o suporte, por trás dele tem uma pessoa administrativa, que é a Ellen, a Ellen é tipo um bombril, ela faz tudo, ela controla RH, ela se mete na qualidade do leite, ela parte a briga do funcionário, mas ela é muito proativa, né? E daí tem uma outra pessoa, que é o Milton. O Milton, ele é uma pessoa que está comigo desde que eu comecei praticamente no leite. Então, se eu comecei em 98, acho que ele está desde 99, final de 98, assim. Mas está praticamente isso. Então, ele viveu tudo. E ele fez toda essa função até uma escala, mas como o negócio cresceu muito, a gente começou a dividir as funções. Hoje ele cuida da parte da infraestrutura, então toda a parte de manutenção de máquinas, infraestrutura, manutenção de instalação, abastecimento de água, energia, ele que cuida. Então a parte do trato, ele também atua bastante. E daí, na Recria, tem o Robson, que a gente chama de Funguinho. O cara não fala, mas ele é um trator para trabalhar. Ele é irmão do Cleverson. Tá comigo também, acho que há uns 16 anos. Já muito bom, cara de primeira linha, e ele cuida da Recria. Então, na Recria, ele tem a equipe dele, ele gera a equipe dele. Claro, a gente dá algum suporte para ele sobe com informação, ele traz demanda, mas o negócio lá anda a todo vapor. E nessa sua fala eu vi que você tem muitos funcionários há algum tempo, né, Sim. com vocês. E como que vocês fizeram para conseguir reter essas pessoas? Porque hoje a gente sabe que existe uma grande dificuldade, né, em reter essas pessoas, em às vezes fazer com que elas se sintam satisfeitas, com que elas trabalhem com esse sentimento de estou aqui, vou dar o meu melhor. Como que vocês fazem isso hoje na propriedade? Assim, a mão de obra é um desafio, né, para o crescimento, porque você demanda de muitas pessoas. E está cada vez mais difícil você encontrar pessoas que elas sejam dispostas a encarar essa rotina do leite. O que a gente procura, assim, é valorizar os talentos. Eu sempre brinco com o meu irmão e falo que a gente tem que transformar a fazenda numa Disneylândia para as pessoas trabalharem, né, porque senão você não... Então, a gente sempre tem, assim, construção constante de casas boas para os colaboradores, porque eu acho que isso é uma... Muitos colaboradores, eles querem morar na fazenda hoje porque eles saem de um custo de morar na cidade. A nossa propriedade é um tanto quanto longe. Nós temos um grande benefício, né, mãe, que acho que está próximo da Vila do Socavão. Então a gente tem uma oferta um pouco maior de mão de obra, mas mesmo assim com limitação. Uma coisa que eu sempre falo, assim, que o turnover dentro da propriedade é um custo absurdo. Porque você perde processo, você tem um custo de aprendizado, para você recolocar aquela pessoa no mesmo nível, às vezes você leva muito tempo, às vezes não consegue. Então, essa é uma preocupação. A gente acaba, às vezes, tentando trabalhar para que isso não ocorra. Acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, não me recordo exatamente, a gente tomou a iniciativa de estar contratando mulheres. Então, as mulheres estão lá. A demanda por mão de obra era muito grande e quando eu tinha que recolocar uma pessoa, eu pegava a primeira pessoa que aparecia na frente. Passava ali, eu precisava de um ordenador e, poxa, não era feliz naquela contratação. Às vezes acertava, mas era difícil. E como a gente precisava colocar mais um turno na ordenha para trabalhar a terceira ordenha de forma para atender legislação e coisa, e também diminuir a carga horária, porque também o trabalho não pode ser desumano, né? E a gente pegou e tomou a iniciativa, vamos montar um turno feminino. Deu certo. Para contratar 5 mulheres, a gente entrevistou 21. Olha. Eu nunca ia ter esse número para contratar homem. Para abrir uma vaga, eu tinha que pegar, entendeu? Então, esse primeiro turno, ele tinha um líder que era um homem, que era um dos experientes ali, e trabalhavam 5 mulheres com ele. E deu certo. Deu certo, assim, claro, tem rotatividade, muitas não aguentaram, outras saíram por outras razões, tem mulher que sai por, né, vai trabalhar um negócio melhor, mas pessoas boas. Hoje eu tenho mulher que é líder de turno, então ela é responsável pelo turno dela na ordenha, e trabalha de forma... nossa, estou totalmente satisfeito e assim, a gente está abrindo e tem mulher que opera a máquina, então isso é algo que está... Que nem eu coloquei para vocês anteriormente, que a gente estava, né, no nosso aquecimento. Hoje a mulherada está dominando, se você deixar, elas fazem qualquer tipo de trabalho, não tem mais essa... A Ellen, que ele falou, ela tem um gênio assim mais ou menos parecido com o meu, sabe? Às vezes tem que segurar um pouco, mas eu disse para a Marginho, deixa que ela, sabe? Faça. Porque ela cuida como se fosse dela.
Tanto é que ela participa até nas exposições, ela que Ela, acompanha, sabe? ela Então, gosta do que faz. ela gosta, é isso, gosta do que faz. É esse sentimento de pertencimento, né? Que é muito difícil hoje achar nas pessoas, né? E aí, se a gente for pegar, por exemplo, há 30 anos atrás, a gente tinha uma presença na mulher na pecuária de menos de 10%. E hoje ela está superior a 30%, 35%. E assim, só uma dúvida que me surgiu agora. Quando você pensou assim, vou fazer um turno só de mulher, por que só mulher, assim? Porque eu tinha um pouco de dúvida se eu colocasse elas, tipo assim, fizesse misto, né? Um pouco de conflito. Porque tem uma questão comportamental, então, para que isso desse certo, eu precisei, tipo, doutrinar o restante da equipe, Com né? certeza. Então, uma questão de respeito. Quando a gente construiu o carrossel, a estrutura nova de ordenha, a gente já previa isso, eu já fiz vestiário, banheiro masculino e feminino, mas não tinha, né? Isso foi depois que a gente optou por contratar mulheres. Mas hoje eu não tenho problema mais, porque hoje os turnos são mistos. Então tem homens que trabalham no turno onde é uma colaboradora, a Dayana, que é a líder, e respondem para ela, e ela é a chefe daquele turno, né? Então, isso. Hoje eu tenho, por exemplo, uma moça que trabalha no escritório da agricultura, na fazenda, na balança. Balança, E ela né? usa o transporte, era uma outra coisa assim que as mulheres ficavam incomodadas. Imagine assim um ônibus que faz o translado deles até a Vila do Socavão, onde tem 20 homens dentro, né? E imagina os caras falando bobagem e coisa. Então, até nesse aspecto eu tive que intervir muitas vezes, e até hoje intervenho quando há alguma reclamação de alguma mulher, por conta de algum comentário desrespeitoso ou deselegante, né? Então a gente tem que chegar lá, daí eu aciono o modo Maria Helena, entro dentro do ônibus na hora de eles irem embora lá e dão um sabãozão na turma e discutem aqui, vocês estão pensando o quê, né? Vocês não respeitam, se fosse a filha de vocês, se fosse a mulher de vocês, vocês iam gostar, então vocês façam um favor, e assim, né? Sim. Porque a fazenda tem que ser um ambiente familiar. Hoje a minha família frequenta, né? Então, minha esposa, minhas filhas, né? Minha mãe sempre está lá, então a gente quer um ambiente de respeito. Com certeza. Uma coisa que eu gosto da fazenda, assim, principalmente da leiteria, é a oportunidade que dá para estudantes, né? Inclusive, até nós fizemos um acerto, os meus alunos, aqueles que vão para a área agrícola ou mesmo na veterinária, pecuária, zootecnia, eles têm a oportunidade de fazer um estágio lá conosco. Então, sempre tem menino lá e menina trabalhando fazendo estágio, né? Dentro das janelas que a gente tem uma estação experimental rodando na fazenda. Então a gente sempre tem pessoas no alojamento lá, então quando nas vagas, assim, entre um intervalo entre um experimento e outro, a gente procura colocar um estágio, alguma coisa para rodar. E aqueles professores que fazem... Isso que eu falei, do experimento, né? Não, mas aqueles que já fizeram a sua tese lá. Sim, tudo vinculado aos experimentos, né? Eles vêm, normalmente são defensores de tese de doutorado, mestrado. Esse é um negócio que roda legal. Que bacana, pessoal. E vocês falaram muito de tecnologia, né? Dessa modernidade. Falaram também de pessoas. E assim, agora eu quero saber como que é ser a Fazenda Referência 2025. Esse foi ponto alto, né? Ponto alto. Assim, a gente tinha sido indicado, acho que na época da pandemia teve um troféu que foi online, né? Se tivesse ganho também ia ser sem graça, né? Mas a gente só foi indicado aquela vez e não ganhou. Então, não lembro se foi em 2022, agora não me recordo exatamente. Mas, poxa, foi legal, assim. Foi emocionante. Quando a gente ficou entre os três ali, né? Já era. Já era. Algo, sim. São só grandes fazendas, né? Fazendas que fazem um trabalho muito, muito digno da posição. Então, ser eleito ali, eu acho que para nós foi o ponto alto do nosso assim, negócio. Foi gratificante. Acho que dá ainda mais, né, mãe? Responsabilidade. Mais responsabilidade. Continuar trabalhando de forma assertiva. Na hora lá, a tua esposa falou para mim, a Gisele, eu tô nervosa. Eu falei assim, não, esqueça. O Armandinho não falou nada para mim, é porque não vai acontecer isso. Olha, imagina, difícil para nós, né? Mas a hora que eu pensei, eu não sabia por onde andar. Foi muito emocionante, sabe? E isso nos dá mais responsabilidade ainda. Com certeza.
E, assim, se fosse para a gente elencar, assim, alguns pontos, né? O que vocês acham que levaram vocês hoje a ser a Fazenda Referência? Pontos, seja técnico, seja de investimentos em tecnologia, ou seja, pontos de tradição mesmo, que vocês carregam muito isso com vocês, a tradição, mas colocando tudo junto, avaliando muito bem do que é pertinente estar junto, né, no grupo. Eu acho que primeiro de tudo é a história da minha mãe. Acho que isso é, né, mãe? Segundo é o investimento, crescimento. Então as pessoas valorizam esse boom. Sim. E assim, indicadores, eu acho que isso é importante, a forma com que a gente trabalha. Acho que é uma soma de fatores que fazem com que as coisas aconteçam. Não adianta você se destacar em uma ponta dessas que eu falei aqui para você. Eu acho que não é o suficiente para você se tornar referência, porque todo mundo trabalha de forma eficiente, né? Todo mundo cresce. Então, quando você soma esses fatores, assim, eu acho que as pessoas valorizam. Eu acho que isso que é o... Eu acho que o Armandinho também deu uma contribuição muito grande com as viagens que ele tem feito. Inclusive, estava conversando com um funcionário na fazenda e estava em viagem. Ele falou assim: estou me preparando porque já vem novidade. Olha só Ele que sabe? legal. Estou me preparando porque ele estava lidando com uns canos lá e fazendo. E daí ele falou para mim assim: sabe, eu tenho que me preparar porque o Armandinho vai chegar e daí tem novidade para a gente fazer. Então, isso ajudou muito também. O projeto não é pronto, né? A gente vai adaptando ele. A realidade nossa, Como dizia né? meu avô, a dança é conforme a música. E, Armando, você falou um pouco de indicadores, né? E hoje, para você, quais são os indicadores que você olha sempre, seja mensalmente, semanalmente, para alcançar aí os resultados? Eu acho assim, zootecnicamente falando, o que é primordial para uma produção de leite é reprodução. Então, é o motor. Então, quando você está bem, você tem um DEL legal, você está emprenhando as vacas, você faz com que tudo rode, é fácil tirar leite, é fácil ser eficiente. E isso é monitorado semanalmente, porque a gente tem controle reprodutivo toda semana. E uma coisa que a gente faz mensalmente é olhar para dentro do custo. Então, a gente tem uma receita, preço do leite, a gente tem uma pequena previsibilidade com relação ao preço, que o sistema nosso nos traz. E, por outro lado, a gente quer administrar o custo. Então, é importante a gente sempre estar atento a oportunidades, aquisição de matérias-primas para alimentação, oportunidades de negócio, né, com relação a custo de medicamento, acho que nem aquele que eu coloquei para você com relação agora um pouco à escova, são coisas que podem trazer algum benefício e redução de custo, às vezes, ou trabalhar de forma mais eficiente no mesmo custo, que vai te trazer ganho. Então, isso aí a gente tem que olhar sempre. Isso não tem, assim, digamos, um dia certo. Você tem que estar com sempre isso no radar, né? Sempre cobrando o Cleber. Se o Cleber fechou mês passado, como é que ficou o número? O outro, quero o gráfico, bicho. Como é que ficou? Vamos conversar, né? E agora vamos recontratar tal produto, acabou o contrato de tal coisa. Então, essa coisa é constante. Toda hora, as empresas ficam bem loucas, né? Nos roadshow, né, da cooperativa, né? Cada março e agosto, né? Então, ali é o ponto alto, a gente bater o martelo, fazer boas compras. Sim, com certeza. E pensando na parte da educação, como que vocês fazem hoje, por exemplo, como que vocês introduziram a educação de forma contínua na propriedade? Seja para treinamento de funcionários, né? Treinar essas equipes, como que é um pouquinho? Acho que as novas tecnologias, né, elas necessitam disso. A gente tem que preparar a mão de obra para receber essa. Então, conceitos básicos, às vezes, por conta da rotatividade, principalmente na ordenha, a gente precisa, às vezes, pegar pessoas com experiência zero e transformar ele num ordenhador. E dá certo, mas precisa de um empenho da assistência técnica, né? Muitas empresas parceiras nos auxiliam, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal da pecuária de leite na nossa região. As empresas entenderam que não é só simplesmente vender produto, elas têm que dar algo mais em contrapartida, então tem muita gente procurando atender você de forma mais inteligente. E eu acho que, claro que a gente tem que dar uma filtrada, porque a gente tem muito parceiro comercial, e tem parceiro comercial que não precisa me dar nada, tá bom sim, mas tem cara que tem algo a oferecer, então a gente vai, né? E a gente tenta trocando ideia, né? Isso é bacana, mas o trabalho é contínuo, porque pecuária de leite é processo. Para você ter processo, você tem que ter disciplina. Para você ter esses colaboradores com disciplina, você precisa de treinamento, você precisa de pessoas com esse perfil. Desenvolver isso nas pessoas, às vezes, vai ser necessário, porque nem todo mundo nasce com isso. Tem gente que, como dizia meu avô de novo,
lenha de forquilha até a cinza é torta. Mas tem gente que tem que insistir, né? Porque é o que tem, né? A gente tem uma escassez de mão de obra. E isso não é a minha fazenda que passa por isso, todos os produtores têm essa carência e a gente precisa... O Armandinho aprendeu muito com o meu pai. Até os ditadinhos, né? Esses dias eu vi você colocando uns pregos numa madeira para o teu filho pregar. Eu lembrei que você aprendeu com o meu pai. Estava com o menino lá e ele me incomodando e me atentando. Vem aqui que eu vou te dar um serviço. Coloquei um pedaço de caiba, assim, ele cheio de prego lá. Agora vai martelando. E ele ficou lá. Até terminar. Viu como tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Certeza. E Armando, você falou da parte de reprodução, né? Que é algo muito importante. Hoje a gente vê que reprodução, a parte de nutrição também, parte de qualidade do leite, tudo são áreas que vão se complementando. E assim, para a gente garantir uma eficiência reprodutiva, a gente também tem que ter longevidade. Sim. Como que a fazenda olha para isso? Eu acho assim, é uma soma de fatores, todos esses que você colocou estão interligados. Então, se você não tem uma nutrição legal, você não tem um sistema imunológico eficiente, você começa a ter problema. Se você não tem um manejo legal da ordenha, você começa a ter problemas. Se você não tem um ambiente bem controlado, você começa a ter problema e você começa a aumentar o descarte, você não consegue crescer. Não adianta ter controle de monitoramento animal se você faz tudo errado. Então, você tem que ir fechando todas as pontas para conseguir crescer. Então, eu vou te dizer um número assim, a fazenda cresceu nos últimos 20 anos a 17% de média ao ano. Então, agora, na escala que a gente está, conseguir manter esse crescimento é algo mais difícil, porque a infraestrutura necessária é gigante. E a gente vem correndo atrás. Estamos construindo, sempre construindo. Eu sou, digamos, clientão das concreteiras lá. E correndo atrás para dar suporte para esse crescimento. E, assim, a gente entende que é necessário fazer tudo bem feito, processo reprodutivo, os protocolos de forma muito bem feita, a nutrição muito acertada, parte de manejo na ordenha tudo acertadinho, o ambiente no barracão tudo controladinho, porque tudo é uma engrenagem. Você quebrou um ali, você começa manejo de casco, né? Ligado totalmente à nutrição, mas você tem que ter um manejo também de criar bem as terneirinhas. Criar bem. Nossa, colocou bem, mas isso é verdade, muito bem. Muito bem. Vamos pensar hoje, né? Vamos pensar assim, um número legal que eu gosto de falar sempre. Um rebanho moderno hoje ele tem pelo menos 1/3 de primíparas. Às vezes ele tem mais, né? E essa primípara, ela para o primeiro parto antes dos 24 meses. E ela tem que entrar jogando. Então é muito importante que ela tenha... antes a gente falava assim, não, ela vai terminar de crescer na primeira cria. Não pode, ela tem que entrar jogando. Ela tem que entrar produzindo como se ela fosse uma vaca adulta. E isso é um desafio, tem que criar muito bem as bezerras. Tem que criar muito bem as bezerras. Com certeza. E pensando nas bezerras, a gente falou pouco das bezerras. Como que é o sistema de criação hoje de vocês das bezerras? Isso é legal. É um conjunto habitacional lá. Tem 300 casinhas, né? Os calfitel, né? Então é céu aberto. Eu gosto disso aí. Dá um pouco de trabalho. A gente vem melhorando a estrutura, melhorando o manejo. Mas algo que eu vi lá fora também. E eu acho que eu queria um animal mais rústico. Porque ela tem uma interação social porque elas estão próximas uma da outra, mas elas não têm contato. Elas estão expostas ao ambiente, mas elas podem ficar protegidas. Então você começa a criar um animal um pouco diferente. E os números nossos de recria são muito bons com relação à mortalidade, a ganho de peso. A gente ainda tem um gap com relação... O pós-desmama a gente construiu há pouco tempo, então já está... Que era um dificultador e onde se morria muita bezerra. Então a gente tem uma estrutura, já tem que aumentar ela, porque está crescendo muito. Mas esse número melhorou bastante. Hoje eu consigo colocar mais animais... Assim, chegar aos 600 quilos antes dos 24 meses estava fácil. O que eu estava tentando agora é diminuir as perdas de animais, né? Diminuir a mortalidade dentro da minha recria. E a gente está conseguindo. Tá legal. E quando a gente fala de bezerras, a gente tem que pensar também um pouquinho antes, né? Bem colocado. Naquelas vacas lá que estão se preparando também no período de transição, no período seco. Como que é? Como que vocês organizam esses animais? Então, assim, o período seco são 60 dias. A gente interrompe as lactações de forma abrupta. Trabalha com antibiótico independente de todos os animais. Período de pré-parto de pelo menos 3 semanas, para as novilhas também.
A gente tem um sistema de maternidade, agora a gente está construindo uma nova maternidade, a nossa maternidade é meio pequena para o que a gente tem de volume de parto hoje. Mas acho que boa parte do sucesso da nossa recria e do sucesso das bezerras no Calftel é a nossa maternidade. Então, nós temos 2 colaboradores hoje, eles são muito bons, eles trabalham em turnos. A gente procura cobrir a maior parte do tempo com parto assistido. E a gente consegue fazer isso de forma muito assertiva e, tipo, a colostragem, o protocolo de pós-parto bacana. Então, as bezerras saem com um nível de colostragem bem legal da nossa maternidade, vão no 2º dia para a recria. Isso eu acho que é um ponto de atenção para todas as propriedades. O primeiro passo da bezerrinha ali, um umbigo bem curado e uma colostragem bem feita, é o ponto de partida para o sucesso. É o ponto principal, né? Os primeiros cuidados que vão garantir aquela novilha que você comentou. Isso. Que ela já tem que chegar entregando uma boa produção. Processo, tudo é processo, né? Então tem que estar desenhado o protocolo ali, seguir ele, não adianta só ter o protocolo e não seguir. Tem que seguir bem, fazendo bem feito, né? Então... O que me chamou a atenção na maternidade, que quando nasce, que faz todo esse trabalho, daí colocam nas bainhas, né? E tem uma luz, que foi Foi uma das pessoas que vieram fazer experimento. Olha só. Que trouxe a ideia para nós. Trouxe a ideia. Então, ela fica aquecidinha. Ela saiu de dentro da mãe, recebe todo o tratamento e vai e fica aquecida. O bezerro perde muita energia, né? Para manter a temperatura corporal dele. Então, quer dizer, eu falei, puxa, que coisa, que contribuição maravilhosa, né? Isso que a mãe colocou, ainda voltando no assunto de tecnologia. Sim. Uma das razões da gente ter essa iniciativa com relação à estação experimental dentro da fazenda é manter esse link com essas pessoas, né? Esse povo de pesquisa, eu admiro porque eles gostam de estudar. Eu acho que a pecuária do futuro vai depender muito desse tipo de trabalho. Eu até brinco às vezes que essas pessoas não têm cancha de fazenda, mas eles entendem de pesquisar, entendem do comportamento da vaca e contribuem muito para a fazenda. E deixam sempre um legado. Melhoram o nível da minha equipe, melhoram o meu nível, porque eu consigo discutir assuntos que eu não tenho nem informação para isso, mas eu consigo ir aprendendo. Então, não a parte financeira, não é isso que vai resolver meus problemas financeiros dentro da fazenda, mas é o contato com a pesquisa, o contato com a tecnologia que faz a diferença. E que nem a mãe colocou, foi uma iniciativa lá, uma sugestão de uma pessoa que veio ali para testar produto em bezerro, defender uma tese era doutorado. E eu achei fantástico, porque, né? Se você imaginar assim, que a bezerrinha está dentro da mãe, aquecida. Tá aquelas meninas contribuíram pra caramba, né? Foram muito boas. Que legal. E isso também é muito importante, igual vocês falaram, é importante para a fazenda, para esse conhecimento contínuo, mas imagina também para quem está na pesquisa, né? Porque eu também já fiz pesquisa em propriedade. E quando eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, eu fiz no Nico Bierstecker, e quando ele abriu a fazenda e falou assim, não, pode vir, isso também para nós é muito importante, né? Porque isso também desenvolve a pesquisa brasileira, porque muitas vezes a gente pega alguns artigos que são lá dos Estados Unidos, do Canadá, e aí qual que é a realidade do Brasil? E isso é o mais legal, né? Certeza. É a gente mostrar a realidade do Brasil na pesquisa, né? E a gente viu que vocês agora estão participando das exposições, né? A mãe gosta. E aí, como é que tá sendo a preparação desses animais? Pois olha, né? A gente não é fácil, porque o pessoal que participa tá em outro nível, né? Então é bem profissional. Então, tem investido, não só a mãe gosta, eu também gosto, os funcionários, os colaboradores gostam. A Ellen gosta. E eu penso muito, assim, na questão das exposições, na questão da sucessão, sabe? Você tem que dar um pouquinho de glamour para nossa atividade. Se imagina para esse jovem, né? Vamos pensar para a minha próxima geração que vem vindo, os meus filhos, os meus sobrinhos, gostarem de tirar leite, né? Gostarem de produzir leite. Poxa, será que o cara vai ter garra para empurrar comida, para limpar estábulo, sabe? Para socar silo, para descobrir silagem, viu? A rotina é todo dia, 365 dias por ano. Então eu acho que a feira de animais, ela traz um glamour. Glamour. E é bonito, sabe? É bonito. Então, você mostrar o que mostrar o teu animal. Sim. Eu acho bacana. Claro, a gente não faz isso de forma massiva, selecionando um pequeno time para fazer esse tipo de coisa, assim, sem almejar grandes resultados, mas participar de forma
fazer bem feito, né? Mas assim, a gente sabe que para isso aí o buraco é mais embaixo, tem cara que tá em outro nível, tem melhoramento genético para isso, né? Tem preparo de estrutura para isso, mas a gente vai aprendendo e dentro das nossas possibilidades a gente vai participando. Eu acho que também é importante participação, porque isso não pode morrer. Mostrar não só para os outros produtores, mas mostrar para a sociedade como que você trabalha com vaca, né? Tudo isso é importante. E eu até estava conversando na própria Agroleite com o Christopher Koch. Eles levam bastante animais, sempre levaram. E uma das coisas que ele falou era justamente isso. Olha, a gente traz, a gente compete, mas o principal que a gente quer deixar é justamente levar os animais para as pessoas entenderem como que é a produção, o preparo dos animais, que a gente, né, faz tudo no bem-estar, que esses animais não sofrem, que a gente está levando justamente para mostrar, para incentivar. E isso é uma das principais coisas. Propaganda positiva, né? Propaganda positiva. Eu sempre falo, assim, aproveitando que você tocou no assunto de bem-estar animal, eu acho que o bem-estar animal na produção de leite não é uma ideologia, não é porque é bonito, é porque é economicamente viável. Você proporcionar ambiência para aquele animal, proporcionar um bem-estar, uma nutrição adequada, né, um ambiente adequado para ele, a vaca de leite, ela te entrega isso na mesma proporção, até mais. É aí que vem o resultado. Então, se você tem um ambiente hostil, se você não trata ela direito, se você não ordenha direito, se você não conduz ela de forma adequada, ela te entrega menos. Eu sempre brinco assim, imagina para nós no passado que trabalhávamos de forma extensiva com gato. Um gado muitas vezes arredio e coisa, era um trabalho, bruto, né? E assim, essas pessoas que trabalham comigo hoje também tiveram contato com esse tipo de cultura. Pra gente transformar essas pessoas assim, poxa, você está levando uma vaca que ela vem 3 vezes por dia para a sala de ordenha e volta, ela sabe disso. Você então seja cortês com ela, né? Acho que não precisa você... Então, todo colaborador para conduzir um animal não pode ter nada na mão. Nem gritar muito, é só um assobiozinho, vamos, sabe? Um toque nelas. Então a gente coíbe esse tipo de comportamento das pessoas, porque é um contrassenso, a vaca é uma máquina de fazer leite, ela precisa ser bem tratada. E isso que eu coloquei, o bem-estar animal é algo assim, digamos, não por ideologia, mas por questão econômica mesmo. Claro que a gente não vai fazer mal pro troço pro animal que nos dá o sustento. Então isso é uma questão de justiça, né? Com certeza. E assim, igual você muito bem falou, mas hoje a gente tem também na própria propriedade ventiladores, né? Aspersores, tem um caminho ali que é todo pensado nelas, né? Caminha menos. A própria ordenha também, a forma como elas entram e saem da ordenha para ser algo que elas mesmo queiram ir, né? O ajuste do equipamento para não causar dano no sistema mamário, exatamente. Né? Então, acho que as pessoas não têm nem noção a que nível a pecuária de leite está hoje, né? Aonde a gente pensa tanto em, claro, você descorna um bezerro, poxa, descorna, mas o que é aquele impacto para aquele bezerro, né? Mas o quanto aquele chifre seria danoso ao longo da vida, dificuldade de manejo, machucar os outros animais, né? Então ou as pessoas, não só as pessoas, mas os outros animais. Imagina um rebanho tudo com aspa, né? Dentro, não ia ser bom, né? Entre elas mesmo. Então são coisas que precisam ser feitas, mas as bezerras são bem cuidadas, as vacas são bem cuidadas, né? Isso é... Com certeza. São as pérolas. São as pérolas, bem colocado. São as pérolas, olha só, muito bom, Maria Helena. São as pérolas mesmo. As pérolas. Gente, e assim, que conselho vocês deixariam, né, a respeito de sucessão, né? Dona Maria Helena, acho que... deixa eu deixar pra amanhã. Não. Fala o que você sente. É que nem eu coloquei anteriormente, né, mãe? Eu acho que eu pretendo fazer da mesma forma que a minha mãe fez. Você não pode coibir o crescimento e a expansão da nova geração. Então eu quero criar os meus filhos, não posso criar os meus sobrinhos, mas tentar influenciá-los. Eu faço já isso, né? Já faz. Para que eles consigam, no momento adequado, assumir a responsabilidade e eu consiga, digamos, não abdicar e não deixar de fazer as coisas, mas deixar com que eles toquem, né? E a gente consiga fazer o que a gente faz hoje com a mãe. Então, todas as decisões estratégicas que a gente toma, a gente compartilha com ela dá a opinião dela ainda. E vou dizer para vocês, assim, que ela é mais arrojada que eu e meu irmão. Então, ela nunca nos coibiu, assim, até, não, vão lá e façam.
dá certo, meta a cara. Eu acho que não vai dar certo porque tá difícil. Se vocês conseguirem, muito bem, sempre assim. Mas esse tipo de coisa, ela nunca nos coibiu. Claro que a gente também nunca foi propor nada absurdo para ela. E assim, pensando em crescimento, ela sempre nos apoia. Tá caro, o dinheiro não tá barato, mas vamos fazer. Se acha que dá conta de pagar, vamos fazer. E assim mesmo. Então a gente tem bastante coragem. Eu acho que isso a gente herdou dela. E eu acho que eu pretendo fazer isso na próxima geração. Então, se você falou assim, deixar uma dica, é que as pessoas, elas criem sucessores. Que esses sucessores, eles não sejam submissos, porque eu acho que a submissão... Mas tem que respeitar. Eu acho assim, hoje, por exemplo, não é que eu devo respeito, mas eu tenho autonomia para trabalhar. Então, muitas vezes eu vejo que esses patriarcas, as matriarcas são muito centralizadores. Eu acho que isso a gente tem que saber conduzir para que essa nova geração venha assumindo e procurando o espaço deles. Né? A gente não pode coibir isso, nem perder o time. Certeza. Imagina daí tipo, o pai lá com 80 anos trabalhando, o cara tem 50 e tá embaixo da asa do pai ainda. Né? O cara perdeu todo o embalo que ele tinha, né? a proatividade de trabalhar ainda quando era novo. Ele tá quase na hora de se aposentar e ainda tá, né? Então... eu acho assim, foi uma oportunidade. A minha mãe não deixou de trabalhar, mas ela, nesses últimos 15 anos, ela aproveitou a vida. Sim. Né? Vamos pensar assim, o quanto ela viajou pelo mundo, o quanto ela aproveitou, fruto do trabalho dela, e do que ela criou, né? Da estrutura que ela criou. Ela conseguiu fazer com que os negócios andassem, que os filhos tocassem, ela conduziu com maestria. A gente trabalha para isso, né? Para ver o nosso legado perdurar. Né, mãe? É verdade que se eu não tivesse feito o que eu fiz... eles estariam embaixo das minhas asas e a hora que eu faltasse, eles iam acabar se perdendo. Porque eu não criei eles para enfrentar daí. Agora eles podem administrar de verdade. Então, e é isso que eles têm feito. Que história, hein? Dona Maria Helena, parabéns. Gostei muito da história da senhora, ainda mais da presença feminina, de coragem que a senhora teve, que a gente sabe que não é fácil, né? Passar pelo que a senhora passou e ainda mesmo assim ter garra e falar assim, não, eu vou para a pecuária de leite, porque isso vai me trazer uma renda mensal e eu vou conseguir terminar de criar os meninos, vou conseguir fazer tudo isso que a senhora fez, né? Então, parabéns pela história, Armando, com certeza, parabéns também. Obrigado. Mas assim, ó, agora é a dica final da Fazenda Referência 2025. O que vocês deixariam de frase, de dicas para os produtores, para os colegas? Ai, que responsabilidade. Eu acho que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com amor. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua propriedade, você tem que ter amor. Amor, respeito, né? Fazer o certo, né? Isso. Excelência. Excelência. É isso que precisa ser feito. Respeitar desde a vaca até os seus funcionários. Né? Então, é o carinho que você tem, isso até na educação é assim também. O respeito e o amor. É o que precisa ser feito. Sim, o negócio tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Os dois, eu sempre falo para eles, vão fazer negócio, tem que ser bom para os dois lados. Não pode fazer um negócio onde só você ganhe. Sim, isso é coisa boa. Fala agora, você termina. Não, eu pensei igualzinho, mãe. Eu só ia falar diferente, mas é aquela excelência. Eu ia falar excelência para fazer as coisas, né? Excelência. Eu acho que a gente... Uma coisa que eu sempre falo até para os meus filhos é com relação a... A gente tem que gostar de negócio e gostar de trabalhar. Então, uma coisa que eu aprendi com a mãe foi o seguinte. Se te derem qualquer tipo de negócio, você tem que tocar e fazer aquilo dar certo. E aí a gente aprendeu a fazer isso. Claro que criar animal é algo glamouroso, você vê o negócio com crescendo, certeza. Né? Isso é bacana, né? Mas eu sempre brinco. Se me derem um trailer de lanche e dizer que esse negócio dá dinheiro, eu vou tocar. Entendeu? E assim vai, eu sempre brinco, porque a minha sogra deu uma lanchonete lá em casa, né? E eu sempre brinco com isso. E a gente tem que fazer isso, tem que gostar do que faz, gostar de trabalhar, gostar de fazer resultado. Que faz. Gostar de fazer resultado. O que me chama a atenção às vezes é... porque eu não gosto de suinocultura, porque eu não gosto de pecuária, eu gosto só de... Viu, cara, você tem que gostar de trabalhar. Se você herdou aquilo ali, você tem que fazer frente àquilo, fazer aquilo dar resultado. Né? Olha, eu sou muito feliz porque eu trabalho com coisas assim
que Deus me deu oportunidade, que é a educação, que é a formação do ser humano, né? E também produzo alimento que contribui para o ser humano. Sim. Então, Mas acho que a palavra que ela pediu é excelência, né? Excelência. Né? então, excelência. Nossa, muito bom. É participar de toda a cadeia, né, dona Maria? É isso. Desde a educação até a mesa dos brasileiros. Dos brasileiros, isso mesmo. Aonde encontramos vocês? Tem uma rede social que a gente possa estar pesquisando vocês? Tem da Arcáfila, né? Arcáfila. Da Agroarcáfila. Arroba Agroarcáfila. É isso aí. A gente encontra vocês lá. Pessoal, se vocês quiserem seguir a propriedade, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Sigam, curtam, compartilhem esse episódio. Se vocês querem impulsionar cada vez mais a pecuária de leite, assim como nós, compartilhem esse episódio e até a próxima.